Olá! Que tal a gente pensar na nossa segurança digital de um jeito um pouquinho diferente hoje? Vamos imaginar que estamos construindo uma fortaleza. Não uma de pedra e argamassa, claro, mas uma fortaleza para proteger tudo aquilo que é valioso para a gente no mundo online. A ideia aqui é encarar a segurança não como uma tarefa chata, mas como a gente sendo o arquiteto da nossa própria cidadela digital. E o nosso projeto de construção vai ter 3 etapas bem claras. Primeiro, a gente assenta a fundação, ou seja, os pilares da segurança. Depois, a gente sobe as muralhas e coloca os guardas nos portões, as nossas defesas digitais. E por fim, o mais importante, a gente cria uma rota de fuga, um plano B, que são os backups. Então, vamos começar pelo começo, a fundação. Toda grande construção precisa de uma base sólida, né? Na segurança digital, é exatamente a mesma coisa. Existem alguns princípios que sustentam todo o resto. Sem eles, as defesas mais sofisticadas do mundo podem simplesmente ruir. Mas, afinal, o que é estar seguro num ambiente digital? Olha, não é uma coisa só não. Pensa num banquinho de 3 pernas. Ele precisa das 3 para ficar em pé. A segurança digital é esse banquinho, um equilíbrio perfeito entre 3 garantias fundamentais. É a soma delas que cria um ambiente que a gente pode chamar de confiável. Vamos conhecer cada uma dessas pernas. O primeiro pilar, a primeira perna do nosso banquinho, é a confidencialidade. Pensa nela como se fossem as chaves do castelo. Ela garante que só quem tem a chave certa consegue abrir determinadas portas. É o princípio do segredo, sabe? A informação só pode ser vista por quem tem permissão para vê-la. Simples assim. O segundo pilar é a integridade, porque não adianta nada garantir que uma carta é secreta se no meio do caminho alguém abre, rasura o texto e fecha de novo. A integridade é como aquele selo de cera que os reis usavam. Aquele selo garante que a mensagem chegou exatamente como foi enviada, sem nenhuma alteração. E para fechar nosso tripé, vem a disponibilidade. Pensa comigo, de que adianta ter a fortaleza mais segura do mundo se na hora que um aliado precisa entrar, o portão está emperrado? A disponibilidade é isso. A garantia de que os sistemas e os dados vão estar lá, funcionando, acessíveis para as pessoas certas, sempre que elas precisarem. Certo, fundação no lugar, os pilares estão firmes. Então agora é hora de botar a mão na massa de verdade. Vamos para a segunda fase do nosso projeto. Erguer as muralhas, reforçar os portões e treinar os guardas da nossa fortaleza digital. E a nossa primeira grande muralha de proteção é o firewall. Imagina que ele é o porteiro super rigoroso que fica na fronteira entre a nossa rede de casa ou do trabalho e a vastidão da internet. Ele fica ali, inspecionando tudo que tenta entrar e sair. Com base numa lista de regras, ele decide: você pode passar, você não. Só que muralha nenhuma funciona sem um portão, certo? E não dá para deixar esse portão aberto para qualquer um. A gente precisa de guardas ali, controlando quem entra. No mundo digital, esse processo de verificar a identidade de alguém é o que a gente chama de autenticação. É o guarda na entrada perguntando: opa, quem é você? E como pode provar? E olha que interessante. Existem basicamente 3 jeitos de provar quem a gente é. Com algo que só a gente sabe, tipo uma senha, com algo que a gente teme, como o nosso celular ou um token, e com algo que a gente é, como a nossa impressão digital ou o nosso rosto. A verdadeira mágica da segurança acontece quando a gente combina pelo menos 2 desses fatores. Aí a proteção fica muito, mas muito mais forte. Esse aparelhinho, o token, é o exemplo perfeito do fator algo que a gente tem. Ele gera uma senha nova, que só vale por alguns segundos. Ou seja, mesmo que o invasor descubra a senha principal, sem ter esse dispositivo físico na mão, ele simplesmente não consegue entrar. É como se a fechadura do portão mudasse a cada minuto. Mas vamos ser realistas. No dia a dia, a nossa linha de frente, a defesa mais comum que a gente usa para tudo, ainda é a boa e velha senha. Só que a força dela depende totalmente de como ela é criada. Então fica a pergunta de R$1 milhão. Como é que se cria uma senha que seja uma muralha de concreto e não uma portinha de papelão? Bom, vamos começar pelo que a gente nunca, jamais deve fazer. Usar dados pessoais como o nome do filho ou data de aniversário é como deixar a chave de casa debaixo do tapete. Usar sequências óbvias do teclado ou palavras comuns tipo senha 123 é a primeira coisa que um programa de ataque vai tentar. São senhas que podem ser quebradas em questão de segundos. Agora, do lado certo da força estão as boas práticas. Primeiro, tamanho é documento, sim. Quanto mais longa a senha, melhor. Segundo, complexidade. Misturar letras maiúsculas, minúsculas, números e até símbolos, como arroba, o jogo da velha, ajuda muito.
Uma técnica fantástica é pensar numa frase longa que só faz sentido pra gente e, a partir dela, criar a senha trocando algumas letras por símbolos. Fica algo super forte e, ao mesmo tempo, fácil de lembrar. Muito bem, nossas muralhas estão de pé, os guardas estão a postos, a fortaleza parece segura, mas e se? E se mesmo com tudo isso algo dê muito errado? Toda boa estratégia precisa de um plano de contingência. E é sobre essa nossa rede de segurança que a gente vai falar agora. Essa é aquela pergunta que ninguém gosta de fazer, mas que é absolutamente essencial. Acidentes acontecem, ataques às vezes funcionam, a verdade é que segurança 100% é uma ilusão. Então, e se, apesar de todo o nosso esforço, o pior acontecer e nossos dados forem perdidos ou sequestrados? E aí? A resposta para esse "e aí" tem nome e sobrenome: backup. É a ação simples, mas incrivelmente poderosa de criar cópias de segurança dos nossos arquivos importantes. O backup é o nosso plano B, é o nosso bote salva-vidas. É a garantia de que mesmo depois de um desastre, a gente consegue se reerguer e reconstruir. Uma ótima forma de pensar no backup é como se fosse um cofre secundário. Ninguém guarda a cópia da escritura do tesouro no mesmo baú que o tesouro original, né? O backup precisa estar num lugar separado, seguro, protegido, pronto para ser acessado caso a nossa fortaleza principal seja invadida ou destruída. E existem algumas maneiras de fazer isso. O backup completo, como o nome diz, copia tudo, sempre. É o mais fácil na hora de restaurar, porque está tudo num lugar só, mas é o que mais demora e ocupa mais espaço. Já o diferencial copia só o que mudou desde o último backup completo. E o incremental copia o que mudou desde o último backup de qualquer tipo. Ele é o mais rápido de fazer, mas na hora de restaurar pode dar mais trabalho, porque é preciso juntar várias pecinhas do quebra-cabeça. Mas, sabe, independentemente do método escolhido, o mais importante de tudo é a disciplina. A regra de ouro é esta: faça cópias com frequência e guarde essas cópias em um lugar diferente do original. Pode ser em outro HD, na nuvem, não importa. O crucial é a regularidade e a separação. E assim, a gente conclui o projeto da nossa fortaleza. Passamos pela fundação, com os pilares, erguemos as defesas e preparamos nosso plano de emergência. A questão que fica agora é para cada um de nós refletir. Olhando para a nossa vida digital hoje, como está essa fortaleza? As muralhas estão bem cuidadas? Os guardas estão atentos? E talvez o mais importante, o plano B está pronto para o inesperado?